Ok, gravando então. Então, vocês estão vendo aí na tela, né, a questão 4 da folha de exercício 3, tá? Que está lá na aula, acho que é a aula 12, né? A última folha de exercícios, tá? Está na aula 12, e a questão, nós somos até a 3, na última aula, agora vamos fazer a questão 4, tá? Então, vocês têm aqui, ó, vocês têm 3 projetos, A, B e C, tá? Com investimentos iniciais diferentes, tá? Investimentos iniciais diferentes, e fluxos de caixa, obviamente, diferentes, né? Então, aqui os vários fluxos de caixa, tá? Eles estão de uma forma horizontal, agora, às vezes, o problema aparece na forma vertical, o fluxo de caixa na forma vertical, aqui está na forma horizontal. Então, o projeto A, né, tem investimento inicial de 27.500, vai pagar 6.000 no primeiro ano, 8.000 no segundo, 13.000 no terceiro e 15.000 no quarto. Né, e assim sucessivamente os outros. Então, o que o problema pede? Né? Ele, dadas as informações de fluxo de caixa dos projetos, calcule o VPL e ative, taxa interna de retorno. Né? Sabendo que o acionista exige um retorno de 3,5% ao ano, ou seja, essa é a TMA, a taxa mínima de atratividade. Tá? Então, ela é necessária para calcular o VPL. Ok? Então, eu vou colocar o Excel. Que já está... Coloca o Excel. Okay, você deve estar vendo o Excel. Então, estão aqui os 3 projetos, aquele mesmo que estão lá na folha do problema, né? Estão aqui os 3 projetos, tá? Bom, eu vou fazer o primeiro aqui, o A, tá? Eu vou colocar a sequência aqui, está aqui já a sequência, tá? Eu vou colocar um pouquinho para o lado aqui para ficar mais centralizado. Então, é 27.500, é o primeiro investimento inicial, troca o sinal, GCF0. Tá? Depois, o primeiro fluxo, 6.000, primeiro fluxo, quer dizer, não o fluxo do instante zero, né? O primeiro fluxo do positivo. Né? 6.000 GCFJ, 8.000 GCFJ, 13.000 GCFJ, 15.000 GCFJ. Claro que aqui a gente já está tão acostumado que eu já limpei os registradores antes de introduzir o fluxo. Tá? Não se esqueçam sempre de limpar. Deixa eu botar aqui o F, né, CLX, né? Botar o FCLX para a gente se lembrar sempre de limpar os registradores antes de começar. Porque pode ter, né, vocês, de uma aula anterior, vocês deixaram os registradores lá, apagou a máquina, desligou a máquina, mas os valores que vocês colocaram lá, se vocês não limparam os registradores, eles continuam lá dentro. Tá? Bom, e aí o que vocês colocam? Aperta FRR, vocês vão obter a TIR, né? O IRR é Internal Rate of Return, né? Taxa interna de retorno. Tá? E aí vocês vão obter o valor da TIR, tá? Que está aqui. Né? Eu vou abrir o valor da TIR. Está lá, 16,36. Tá? Esse é o valor da TIR. Aí vocês querem calcular o VPL. Vocês não precisam fazer nada, não precisam introduzir o fluxo de novo. Vocês só vão digitar 13,5, que é a TMA. Tá? Vão digitar 13,5. Vão apertar a tecla I. E aí vocês informam para a máquina que vocês têm lá uma taxa, que é uma TMA. Tá, que vocês querem que seja considerada no cálculo, aí vocês vão apertar FNPV, e aí vocês conseguem achar o VPL, vai aparecer na tela de vocês, vai aparecer 1926,28. Tá? Então, a vantagem dessa máquina é que, uma vez introduzido o fluxo, tá, e aqui, ó, até aqui é a introdução do fluxo. Até aqui a introdução do fluxo. Vou colocar uma cor diferente aqui. Tá? Até aqui, em azul aí, vocês estão vendo, é a introdução do fluxo. Eu coloco o fluxo do projeto. Tá? Terminado isso, vocês não precisam mais, vocês calculam a taxa interna de retorno, vocês introduzem o 13,5, que é o TMA, é a TMA, é a taxa mínima que o investidor quer, aperta o I, informa para a máquina qual é a taxa, depois aperta o FNPV
e vocês obtêm o VPL no visor. Tá? Então, com isso, vocês conseguem, né, calcular o primeiro projeto. O segundo projeto, bom, o processo aqui é basicamente idêntico, né, só troca os números. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês os resultados do projeto B e do projeto C. Tá? Então, vocês têm 1926, o VPL do projeto A, 16,36 a TIR. Projeto B dá um VPL de 1089 e uma TIR de 14,46. Tá? E o projeto C tem um VPL negativo e uma TIR de 8,91. Tá? Então, veja o seguinte, né? Esses dois projetos aqui, tá? O projeto A e o B, eles têm VPL positivo. Então, pela regra do VPL, eles já podem ser aceitos. Tá? São bons projetos. Pela regra da TIR, a TIR do projeto A é 16,36. Tá? É maior que a TMA. Tá? O investidor quer 13,5, esse projeto rende 16,36, mais do que 13,5. Então, bom projeto. Então, pela regra da TIR, o projeto A seria aceito também. Tá? Então, tanto pelo VPL quanto a TIR, o projeto A é aceito. Projeto B tem VPL positivo, 1089,28. É um bom projeto. Tá? Ele vai agregar valor à empresa. Qual é a TIR do projeto B? 14,46. É maior que os 13,50, que é o mínimo que o investidor aceita. Então, tanto pelo VPL quanto pela regra da TIR, os dois projetos são aceitos. E o projeto C? O projeto C tem VPL negativo. Então, se eu fizer o projeto C, eu vou diminuir o valor da empresa. Eu vou agregar valor negativo para a empresa. Tá? Então, ele, pela regra do VPL, ele seria descartado. E quanto à TIR? A TIR mostra que o projeto rende 8,91% ao ano. E o investidor quer 13,5%. Então, de novo, né, esse projeto vai ser rejeitado tanto pela regra da TIR quanto pela regra do VPL. Professor, mas se a TIR rejeita e o VPL aceita, é difícil disso acontecer. Né? Mas se a TIR rejeita e o VPL aceita, sigam sempre o VPL. Tá? Quando há discordância entre TIR e VPL tem que ser seguido. A TIR, às vezes, dá falhas, né? Tem falhas. Isso aí, vamos dizer, dá para ser estudado, mas no curso de pós-graduação a gente enxerga bem as falhas onde é que ocorrem as falhas da TIR. Tá? Bom, e a pergunta, então, na sequência, a pergunta 5, né? Onde é que eu investiria? Né? Bom, se eu não tenho restrição de capital, o que é restrição de capital? Eu tenho uma quantidade limitada para investir. Não se fala nada em quantidade limitada, não se fala em restrição de capital, nesse caso. Então, eu investiria no projeto A e B, né? Porque os dois agregam valor à empresa. O projeto C, negativo, está fora. Tá? E com isso a gente responde a questão 4 e 5. Tá? Então, o problema, então, como ele não impõe restrição de capital, executa-se o A e B e descarta-se o projeto C. Okay? Vamos agora para a questão 6. Tá? Eu vou colocar na tela, de novo, a folha de questão. Veja o seguinte, aqui ele já dá o fluxo de caixa no formato de setinhas, né? Então, eu tenho 2.200 de investimento inicial, tá? Eu tenho 930 primeiro fluxo. No ano 2, 0, vocês se lembram que, mesmo aparecendo 0 ou qualquer um valor negativo, né, vocês têm que, por exemplo, deu 0 aqui, tá? Tem que botar 0 GCFJ, tá? Vamos supor o seguinte, se 800 fosse negativo, o primeiro 800 lá no ano 3, se 800 fosse negativo, colocaria 800
CHS, para trocar o sinal, GCF0. Tá? Pode dar um fluxo negativo lá no quarto ano? Pode. Pode dar um fluxo negativo no quinto ano? Pode. Tá? Depende do projeto, da característica do projeto. Não quer dizer que tudo vai ser positivo. Né? Todos os anos eu vou ter fluxos positivos. Daqui a pouco aparece um ano que dá fluxo zero, eu tenho que informar para a máquina que dá fluxo zero. Pode aparecer um ano que dê fluxo negativo. Por que pode dar fluxo negativo? Porque lá no terceiro ano eu tive que fazer um investimento adicional, né, de aumentar o tamanho do projeto, e me obrigou a gastar dinheiro, a tirar dinheiro do bolso, por isso que dá o fluxo de caixa negativo. Então, pode acontecer. Tá? Então, isso é bastante, vou dizer, bastante comum acontecer. Tá? Então, a pergunta é, desculpa, analise o investimento representado no fluxo de caixa abaixo, utilizando o valor, o método VPL, né, considerando-se uma TMA de 8,5 para cada período. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Porque isso aqui vocês também estão cansados de saber fazer, né? GCF0, 2200, troca o sinal, GCF0, e assim depois coloca o seu fluxo. Tá? Aqui não pede a tiro, né? Só pede a TMA. Tá? Então, eu vou colocar o resultado. Então, está aqui, a taxa 8,5, né? Então, 2.200, CHS, tá maiúsculo aqui, CHS, GCF0, tá? Depois 930, GCFJ, tem que colocar o zero, G são zero, deixa eu só colocar, vou fazer mais rápido aqui, 800, 850, 900, centralizar aqui, deu G, então é GCFJ, né? Se tivesse um negativo, tinha que trocar o sinal, como eu já falei para vocês, né? Supondo que 800 fosse negativo, em vez de 800 fosse menos 800, né? Fosse menos 800, né? Então vocês iam digitar, esse aqui fosse menos 800, né? O terceiro fluxo, né? Então o que vocês tinham que fazer? Tinham que fazer 800, né? CHS, G, CF, J. Ficaria assim. Né? Vocês trocariam o sinal 800. Se esse 800 fosse negativo, né, vocês trocariam o sinal dele, 800 CHL, GCFJ. Mas não é o caso. Tá? Não é o caso. Ele está positivo, então é GCFJ, direitinho aqui, bonitinho. Tá? Mas o zero tem que ser informado, a gente não pode esquecer de informar o zero. E agora tem que informar a taxa. A taxa é 8,50. 8,5 e, né, aí eu aperto o F, o NPV. Né, o NPV que fica, se vocês sabem, né, vocês viram, deixa eu ver aqui, o NPV fica em cima do PV, né, da teclinha de PV, ali fica o NPV. Na minha máquina está apagada aqui, porque já está bastante utilizado. Né, o FNPV, e aí vocês vão ter o resultado, e vai ser igual a 495,35. Então, isso que vai aparecer na tela de vocês. VPL positivo, aceita-se o projeto. Ok? Então, bem simples essa. De repente, eu posso fazer um probleminha simples assim na prova, tá? Dar um fluxo de caixa para vocês calcularem, né, o NPV e a TIR. Né? Posso fazer isso aí também. Tá? Mas um cálculozinho rápido, simples, não vai ser um cálculo muito complicado. Então, agora vamos voltar de novo para a folha de questões lá. Vamos para o cálculo
Questão 7. Vocês veem, então. Questão 7, de novo, né? Quer calcular o período de payback do projeto abaixo apresentado, sabendo que a empresa estipulou 3 anos e meio como prazo máximo de retorno para os seus investimentos. Então, qual é, vamos dizer assim, qual é a regra, né? Aqui é o payback simples, que é barbadão, né? Qual é a regra para aceitação de um projeto pelo VPL? A regra é VPL positivo. VPL positivo é um bom projeto. Qual é a regra de aceitação de um projeto pela taxa interna de retorno? Quando a taxa interna de retorno for maior que o mínimo que os investidores exigem, aceita-se o projeto. Tá? E qual é a regra de aceitação quando nós estivermos falando de payback? A empresa estipula um prazo. Olha, eu trabalho com projetos com um prazo de recuperação no máximo de, aqui no caso é 3 anos e meio, mas podia ser 3 anos, podia ser 2 anos e meio, podia ser 4, não interessa. Tá? Então, a empresa vai estipular o prazo. Olha, até 3 anos e meio de payback eu aceito o projeto. Normalmente, projetos que são mais simples, que exigem menos investimento, pode-se trabalhar com payback. Tá? Mas agora, projetos maiores, quando que exigem um investimento maior, aí a gente vai trabalhar com taxa interna de retorno e VPL. Mas projeto mais simplesinho, aí, 50 mil reais, né, 100 mil reais, projetos de pequeno valor, aí pode ser trabalhar com payback, não precisa ficar fazendo conta lá, não faz muito sentido, né, fazer conta de VPL, taxa interna de retorno, quando o projeto for pequeno, né, valor pequeno de investimento inicial. Muito bem, então, vamos dar uma olhada nesse caso 7, aqui nesse problema 7, vamos projetar o resultado, de novo, né? Acho que eu vou mostrar um pouquinho maior aqui, ampliar. Bom, você já tem a resposta aqui, né? Você já tem a resposta. Eu vou colocar aqui para você, vou fazer como eu sempre faço, tá? O valor inicial, 32.500, né? Eu vou colocar ele negativo aqui, menos 32.500. Tá? E vou colocar aqui a recuperar. Né? Aqui eu vou colocar o ano aqui, peraí, vai ficar um pouquinho ruimzinho aqui. Vou botar aqui 0, 1, 2, 3, 4. Né? Já está a resposta aqui, é 3 anos e 5 meses, então eu vou até o 4. Eu poderia colocar até o 5, 6? Poderia. Né? Poderia, aqui eu já sei qual é, porque eu já vi a resposta, eu colei aqui. Mas se eu não sei, põe 6 anos ali. Né? E aí coloco aqui 10 mil, né? 10 mil que eu vou receber no primeiro ano, vou receber 12 mil no segundo, vou receber 7 mil no terceiro, vou receber 8 mil no quarto, 10 mil no quinto e 5 mil no último ano. Tá? Então, bom, no instante inicial aqui, o que eu recuperei? Não recuperei nada, falta recuperar ainda os 32.500. Tá? Falta recuperar os 32.500, no instante zero. Naquele instante que eu botei os 32.500, né, fiz o investimento inicial. No primeiro ano, bom, no primeiro ano eu recupero 10 mil. Quanto é que falta para recuperar, então? Falta os 32.500, né, então falta os 32.500. Os 32.500 menos os 12 mil. Falta 20.500 ainda para recuperar ao final do primeiro ano. Então, dos 32.500 que eu coloquei no negócio, 10 mil eu já recebi no final do primeiro ano. Então, falta ainda recuperar, né, buscar de volta 20.500. No final do segundo ano, eu recebo 12 mil. Então, 20.500 menos 12 mil, menos 12 mil, dá 8.500. Então, já recebi mais 12 mil no segundo ano. Falta, então, já busquei, dos 32.500, já busquei 22 mil, ó, 10 mais 12, 22. Tá? Então, ainda falta buscar 8.500 para recuperar o meu capital investido.
Então, 8.500 menos 7.000, falta 1.500. Tá? Então, veja o seguinte, então, em 3 anos eu recuperei 31 mil. Tá? 31 mil reais. Falta ainda recuperar 1.500. No 4º ano, eu tenho uma geração de caixa de 8 mil. Né? Então, não vou precisar esperar todo o 4º ano para recuperar os 1.500. Vou buscar isso em alguns meses. Né? Tá certo isso? 10, 12, 7, 8. Tá certo, acho que está. Achando... Isso aqui está errado. Né? Achando errado esse 5 mil. Mas vamos lá. 3 anos, então, no último ano, eu vou recuperar, no 4º ano, eu vou recuperar os 1.500 que faltam. 32, 20, 15. Não, pera um pouquinho, gente. Está errado isso aqui. Ó. 32 menos 10 dá 22.500. Não sei porque deu errado isso aqui. Espera um pouquinho. 32.500 menos 10.000 dá 22.500. Tá, agora está certo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. 22.500. Não sei porque deu estranho aqui, mas deu tilt aqui no... talvez eu tenha pegado a célula de baixo aqui. Tá bom. Então, deu. Então, falta ainda recuperar 3.500 ao final do 3º ano. Tá? Falta 3.500 no final do 3º ano. Muito bem. Se falta 3.500 no final do 3º ano, e no 4º ano eu vou gerar 8.000, então não precisa esperar todo o 4º ano terminar para recuperar os 3.500 que faltam. Então, vou de novo para a minha regra de 3. Tá? Se em 12 meses eu gero 12 meses, tá? Vou abrir um pouquinho aqui Vou colocar aqui. Se em 12 meses eu gero 8 mil reais, porque eu não, o projeto, né? Ele gera 8 mil reais, em quantos meses, X meses, esse projeto gera os 3.500 que faltam. 3.500. Então, a regra de 3, como é que faz? Esse aqui, o diagonal aqui, ó, na diagonal vai embaixo, vai no denominador. E esses dois aqui multiplicam um pelo outro. Tá? Multiplicam um pelo outro. Então, fica o x em quantos meses, é a pergunta, né? X meses, vai ser igual. Aí eu vou multiplicar. Vou multiplicar 12 vezes 3.500, que é o que está faltando, e vou dividir por 8.000. Tá? Vou dividir por 8.000. Isso aí vai dar, deixa eu fazer na minha HP aqui, 12 vezes 3.500, 8.000 divide, dá 5,25. Isso aqui vai dar... Isso aqui vai ser igual a 5,25 meses. Então, não é 5. A gente pode arredondar para 5, né? Mas é 5,25 meses, ou seja, 5 meses e mais um pedaço do 6º mês. Tá? Então, 5 meses e meio, 5 meses e meio, alguma coisa assim. Né? Então, isso aí, um pouquinho menos que meio, 5 meses e 10 dias. Né? Então, em 3 anos, né, porque eu vou usar 3 anos aqui, e mais um pedaço do 4º ano. Aí vai dar uns 5,25 meses. A resposta aqui mostra só 5, né? Então, fica assim. Ok, pessoal? Aceita esse projeto? Ele dá em 5... Não, por quê? Porque, perdão, ele aceita, ele é 3 anos e meio, né, que pede, né? Deixa eu ver aqui o... 3 anos e meio o projeto. Tá? O projeto o prazo máximo é 3 anos e meio. Ele extrapola um pouco os 3 anos e meio. Então, eu não aceitaria esse projeto, eu recusaria, porque ele extrapola o prazo máximo. Mas é só 10. Bom, mas 13,5 já está estourando, né? O cara vai dar, mas daqui a pouco ele diz, não, mas deu 3 anos e 7 meses. Mas só 2 meses a mais. Daqui a pouco diz 3 anos e 8, mas só 3 meses a mais. Não.
3 anos e 5 meses, extrapolou, está fora da regra, rejeita o projeto. Bom, então esse aí também está fora. E vamos para o último, a última questão dessa folha de exercício. Esse é um projeto, né, é uma pergunta, né, são 3 projetos, agora eles estão verticalmente, os fluxos estão verticais, tá? O primeiro projeto eu vou investir 45.210, o segundo 25 mil, o terceiro 35 mil. Tá? Tem um zero aqui, ó, tem um zero, tem fluxo zero no instante, no ano 1, para o projeto C. Tá? Tem um fluxo zero aqui, a gente tem que levar em consideração isso. Tá? Só pede para calcular o VPL. Tá? Então, vocês estão mais do que cansados de calcular VPL, né? Vocês já sabem, já fez várias vezes. Né? Então, eu vou mostrar para vocês o resultado, como é que ficaria. Tá? Vou colocar o Excel de novo. Bom, vocês já podem ver aqui, ó, ele pede VPL no problema, né? Mas isso aqui, a solução aqui já se colocou também a tiro, né? Se colocou a tiro. Você veja o seguinte, né? Vocês têm, ele pede para escolher um projeto, tá? Para escolher um projeto. Então, qual é o projeto que a gente vai escolher? Aquele que tem o maior VPL. Tá? Esse é o que a gente vai escolher, tá? Vai escolher também, se a gente fosse trabalhar pela TIR, a gente escolheria o projeto que tem a maior taxa interna de retorno. Tá? Então, mas não pede, não é pedido. Né? Se for um pouquinho a mais só, né, não é pedido a TIR, é só pedido VPL. Então, o primeiro VPL é 2000, do projeto A, do fluxo 1, né, é 2.495, o segundo VPL do fluxo B é 1.106 e o último é 1.023. Então, claramente, né, o melhor projeto é o de 2.495, tem VPL 2.495. Tá? Então, é claro que ele tem investimento maior, mas é o que agrega mais valor à empresa. Se a gente for trabalhar com a TIR, nós veríamos que a TIR, a maior TIR é também a do projeto A. Então, aí coincide, né, o VPL e a taxa interna de retorno, os dois métodos acusam, né, indicam que o fluxo A, o projeto A, é o melhor dos 3. Tá? E essa aqui é a taxa mínima de atratividade, né, 16,50. Então, vocês veem que todos os projetos seriam aceitos. Todos eles têm VPL positivo, todos eles têm TIR maior que a taxa mínima de atratividade. Tá? Mas como eu tenho que escolher um só, vou escolher o melhor. Então, qual é o melhor? O melhor VPL. Casualmente, também ele tem uma maior taxa interna de retorno. Então, perfeito. Esse projeto aí está aceito. Tá? Então, essa é a resposta também do 8º e último problema aí dessa folha de exercício. Queria mostrar para vocês agora um PowerPoint com a último tópico aqui da disciplina. Vou só botar o... sobre custo de capital. Tá? Eu disse para vocês lá, quando a gente fez
o exercício que falou em custo do capital próprio, eu disse para vocês, olha, o custo de capital próprio é 14, eu calculei aqui para vocês, eu disse, olha, eu não vou falar agora como é que eu calculei, né, mas vou deixar para a próxima aula, onde eu vou mostrar para vocês de onde é que saiu o custo de capital próprio. Né? Então, lá naquele exercício que a gente trabalhou, né, mostra lá, fala em CAPM. Né? O CAPM, tá, depois eu vou explicar aqui, né, nessa parte aqui de custo de capital, mas o CAPM, ele é um método largamente utilizado. Deixa eu só puxar uma coisa aqui na... O CAPM é uma fórmula, né, largamente utilizada para cálculo de custo de... Quanto é que um investimento de risco tem que render, tá, dado vamos dizer assim, o seu grau de risco. Tá? Eu vou começar aqui com... Eu trabalho mais em custo de capital na primeira disciplina, na disciplina de análise de balanço. Tá? É onde eu trabalho mais. Bom, então, vamos falar sobre custo de capital? O Chrome parou. Voltou. Tá? Voltou o Chrome, graças a Deus. Tá, eu trabalho, então, mais sobre custo de capital na primeira disciplina. Então, que é a análise de balanço. Nessa aqui eu vou trabalhar um pouquinho mais rápido para vocês, mas vocês podem depois assistir com calma essa apresentação de custo de capital, mas ela é mais forte lá na primeira disciplina. Tá? Então, vamos lá. Custo de capital. Era para estar apresentando isso aqui agora. Só um pouquinho. Deixa eu... Deu um tilt aqui. Deixa eu ver se eu consigo mesmo. Eu não estou conseguindo virar o slide aqui, que eu tinha conseguido antes, agora eu não consegui mais. Vamos lá de novo. Tá, beleza, funcionou. Tá, então, custo de capital. Tá? Vocês têm do lado direito, né, no passivo, vocês têm a origem dos recursos. Então, onde é que veio o dinheiro? Tá? E no lado esquerdo, vocês têm a aplicação. Onde é que esse dinheiro foi aplicado? Então, vocês têm aqui, ó, aqui o passivo, né, a origem é capital de terceiros, vocês têm passivo circulante, que é dinheiro de curto prazo, né, financiamento bancário, e o passivo não circulante são financiamentos de prazo mais longo. E vocês têm ainda o capital próprio, né, que é o capital dos sócios. Tá? E onde é que é aplicado esse dinheiro que entra na empresa? Ele é aplicado, né, todo esse dinheiro é aplicado no ativo circulante e no ativo não circulante. Então, esse dinheiro que entrou é aplicado no lado esquerdo. Né? Bom, quais são duas informações essenciais para o gestor financeiro? Primeiro, quanto é que custa, em média, as fontes de recursos? O gestor tem que saber quanto é que custa. Tá? Quanto é que ele está pagando. Né? Por que ele tem que saber? Tá? Porque ele vai, através do ativo,
né, da operação, ele vai pagar as fontes de recursos. Tá? Então, o ativo tem que produzir mais do que o custo dessas fontes. Tá? Tem que produzir mais do que essas fontes custam. Tá? Bom, então, duas informações importantes. Né? Os ativos operacionais são aqueles efetivamente utilizados na operação da empresa. Né? Aí eu não posso ter lá metade do meu ativo em obras de arte, porque eu sou dono da empresa, metade do meu ativo eu botei lá em obras de arte. Mas obra de arte não vai gerar operação, não vai gerar recursos. A não ser que eu tenha um museu e cobre entrada, mas se eu não tenho museu e não cobro entrada, né, o que interessa são as operações, então tem que ver realmente quais são os ativos efetivamente operacionais, tá, que estão sendo utilizados para gerar fluxo de caixa. Né. E o custo médio de recursos. Né, o custo médio de recursos vai ser o meu custo de capital. Então, os ativos operacionais são aqueles que vão gerar dinheiro, e o custo médio das fontes de recursos é o meu custo de capital. Tá? Por que isso é importante? Porque se o custo de capital da empresa ele for maior do que o retorno dos ativos operacionais, né, o dinheiro que está entrando na empresa, ele tem custo maior do que o retorno que os ativos proporcionam, eu estou destruindo valor. Eu estou destruindo valor. Por quê? Porque o dinheiro que entra custa mais do que o retorno que os ativos estão proporcionando. A mesma coisa vocês pegarem dinheiro a 20% ao ano e aplicar numa operação que rende 15% ao ano. Aí vocês estão se descapitalizando. Tá? Ao contrário, né, se o retorno sobre os ativos operacionais for maior que o custo de capital, né, o meu ativo gera 20% e o custo de capital é 12%, né, aí eu estou criando valor. Então, por isso que é importante, né, os gestores terem plena consciência de quanto é que custa o dinheiro que está entrando na empresa, ponto número 1, né, e segundo, né, quanto é que a operação está gerando de retorno. Né. Bom, então a pergunta é, como é que se calcula o retorno gerado pelos ativos operacionais? Tá? Isso a gente vê lá em detalhe, né, na financeira 1, né, que é a análise de balanço, né. Então, os ativos operacionais geram o lucro operacional. Tá? E esse lucro operacional vai ser utilizado para quê? Tá? Para pagar os juros dos financiamentos bancários e os dividendos para os sócios. Tá? Ele vai fazer né, os ativos operacionais vão gerar caixa, vão gerar dinheiro, tem que pagar juros do financiamento bancário, aí paguei os bancos, e remunera o sócio, porque o sócio bota dinheiro dentro de uma empresa porque ele precisa ganhar dinheiro. Tá? Como é que calcula o lucro operacional líquido? Né? Vocês chegam até o lucro operacional, né? Vocês têm a receita, menos os custos dos produtos, chega no lucro bruto, tira as despesas administrativas e vendas, outras despesas operacionais, você chega no lucro operacional. No lucro operacional, vocês vão calcular uma alíquota de imposto de renda, né? Que normalmente é 34%. Vão descontar essa alíquota de 34% do lucro operacional e chega no lucro operacional líquido. Tá? E o retorno, bom, as despesas financeiras não entram nesse cálculo. Né? Tá? As despesas financeiras não entram nesse cálculo. Por quê? Porque é com lucro operacional que eu vou pagar as despesas financeiras, por isso que ele não entra nesse cálculo. Tá? Então, como é que se calcula o retorno sobre o ativo operacional? É o lucro operacional líquido sobre o ativo operacional, aquele ativo que está realmente sendo utilizado na operação. Como é que eu sei isso? Bom, tem que olhar a empresa. Né? Aí, por exemplo, eu tenho lá eu já trabalhei numa empresa que o dono da empresa gostava de pegar o dinheiro do caixa e comprar ações na bolsa. Né? Não tinha nada a ver com a operação. Tá? Então, aqueles investimentos que ele fazia na bolsa, tá? não eram um ativo operacional. Aliás, ele até ganhava dinheiro com aplicações em bolsa, mas aquilo lá não fazia parte da operação. Tá? Então, era um resultado não operacional, tá? Ou seja, não fazia parte da operação. Influenciava no lucro, influenciava, mas não fazia parte da operação. Então, se eu quisesse saber qual foi o retorno que o ativo operacional, eu deveria tirar aquele investimento em ações, né, tirar fora do ativo total, né, para chegar no meu ativo operacional, efetivamente. E o ativo no início do exercício. Né? Então, isso aí eu friso muito, né, que a gente sempre faz esses cálculos de índices, né, a gente sempre usa dados de ativo, patrimônio líquido, sempre do início do exercício. Então, esse é o retorno sobre ativo operacional.
é aquele que, vamos dizer assim, eu vou comparar com o quê? Com o custo das minhas fontes de recursos, né? Então, e o custo de capital, né, eu vou trabalhar com o capital de terceiros e o capital próprio, né? Todos os dois têm custos, né? A gente fala, custo para capital próprio não tem custo. Tem, é um custo implícito, não é explícito, não tem um contrato, que nem tem contrato bancário, né, de financiamento bancário. Mas o sócio tem uma expectativa de retorno para o dinheiro que ele coloca lá dentro. Tá? O custo de capital terceiros, na maioria dos casos, capital terceiros é sempre empréstimos bancários, né, empréstimos financiamentos bancários. O custo dele é calculado tomando como base o valor que efetivamente entrou na conta bancária da empresa e os pagamentos feitos para a instituição financeira. É o que entrou no caixa e o que sai do caixa, né? Não é aquele financiamento. Vocês, quando vão financiar um carro, o cara lá na revenda diz assim, não, a taxa aqui é 6% ao ano. Tá bom, 6% ao ano tá bom, paga. Mas só que tem aqui uma taxinha de cadastro, tem não sei o quê, tem mais o imposto, tem mais... Aí vocês vão ver o custo efetivo é 7,5, 8, né? Por quê? Porque tem que levar em conta tudo que vocês entrou no bolso e tudo que saiu no bolso de vocês, tá? Então, é sempre aconselhável para fazer esse tipo de cálculo montar o fluxo de caixa, né? Um exemplo aqui, né? Uma instituição bancária emprestou R$100.000 à empresa Cooper, né? O empréstimo será de 5 anos, paga da seguinte forma, 12% de juros anuais, tá? Então, vocês dizem, o juro é 12%, não é bem 12%. Né? O principal, né, vai ser pago, R$100.000 vai ser pago junto com a última prestação. Taxa cadastral de 1% do seu valor emprestado. Então, o cara não vai receber 100 mil do empréstimo, ele vai receber 100 mil menos 1%. Né? Vai entrar na conta 100 mil menos 1%. E qual é o custo bruto dessa operação? O custo bruto dessa operação vai entrar 99 mil na conta dele, é os 100 mil menos 1% da taxa de cadastro, aí ele vai pagar 12 mil durante 4 anos, e no último ano ele paga os 100 mil de volta, mais os 12 mil dos juros do último ano. Tá? Isso aí, então, vai dar, fazendo a nossa continha, né, fazendo ali que vocês sabem fazer, 90 mil CHS, GSF 0, 12 mil GSFJ, 12 mil 4 vezes, né, GNJ, e no quinto ano, 112 mil GSFJ. Tá? Aí, FRR, né, vocês vão ver que a taxa é 12,28% ao ano. Não é os 12%. Mas 0,28% é muito pouco. Para 100 mil é muito pouco, né? Mas se vocês estão tirando 100 milhões em empresas grandes, 0,28% é um monte de dinheiro. Então, dá para, muitas vezes, pagar a folha de salários de um setor inteiro, né? Só com esses quebradinhos aí. Né? Às vezes, né, quando vocês vão tirar financiamento bancário, a taxa sai de, como eu falei para você, sai de 6, que o cara está te dizendo lá na revenda, está aqui uma taxinha de 6, camarada, para ti, quando tu vai ver, a taxa no final, né, a taxa no fim das contas é mais do que 7,5%, 8%. Então, tem que estar antenado com isso aí. Por isso que sempre quando eu vou financiar carro, eu levo isso aqui, né, eu levo isso aqui junto, aí o cara já para de me mentir, né? Eu boto, ele abre aquela tabela de financiamento e eu puxo o HP, né? E aí eu consigo... Porque os caras têm também no financiamento bancário, eles têm um incentivo, né? O banco ou a financeira, né? O banco ou a financeira, eles têm uma comissão, né? Pagam uma comissão para a revenda. Né? E aí, eu sei porque eu já trabalhei em financeira, né? E a gente pagava comissão para as revendas, né? Revenda, que chama picareta de automóvel e tal, né? Para as próprias revendas oficiais mesmo, né? A gente pagava comissão. Então, vocês tinham lá várias tabelas de comissão, né? Então, tabela de 5%. Vou colocar a resposta no portal, sim. 5%, entrega lá, sei lá, 2% de comissão. A gente pagava até 15% de comissão. Até 15% de comissão, para vocês terem uma ideia. Então, a revenda ganhava mais de...
ganhava mais dinheiro, muitas vezes, vendendo o carro financiado, né, porque o financiamento dava um retorno tão bom para eles de comissão, do que o próprio valor que eles ganhavam no carro. Né? Então, aí o cara chega lá e diz assim, não, quanto é que é? Não, a prestação eu já vi isso, né? Muitas vezes. A prestação é R$ 700 por mês. O cara dá, 700 eu consigo pagar. Tá bom, 700 tá bom. Só que o cara está pagando uma taxa absurda e mais uma comissão para revenda, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, você já conhece, vê que for financiar o carro, leva isso aqui junto para ver qual é a taxa que vocês estão pagando efetivamente. Aí o cara já muda de conversa. Não, eu estou tirando, estou usando a tabela sem comissão. Tá? Já diz, não, quando ele vê isso aqui, ele diz, já estou usando a tabela sem comissão. Né? Já se assusta, né? Então, é bom. Tá? Então, vocês veem aqui que o custo, né? Bom, e o custo, a taxa bruta, né? Como é que eu calculo? Lá na minha análise de balanço, eu mostro da onde sai isso aqui, porque calcula dessa forma, tá? Mas a taxa bruta é uma taxa que eu estou pagando para o banco. Como eu posso deduzir as despesas financeiras para fins de imposto de renda, né, ela entra, e aí, com isso eu deduzo, eu pago menos imposto de renda, porque eu entro com uma despesa adicional, que é os juros bancários. Tá? Então, a taxa líquida eu calculo da seguinte forma, eu pego a taxa bruta e multiplico 1 menos a alíquota do imposto de renda. Vamos supor que a alíquota do imposto de renda da empresa é 30%. Tá? Então, 12,28 vezes 1 menos 0,3, 1 menos 0,3, que é os 30%, né? 30% é 0,3, vai dar 0,7. Então, 12,28 vezes 0,7 dá 8,6% ao ano. Então, aquela taxa bruta de 12,28 passa a ser uma taxa de 8,6%. Por quê? Porque eu posso deduzir a despesa financeira para fins de imposto de renda e, com isso, eu pago menos imposto de renda. Então, essa vantagem fiscal, né, que eu tenho por lançar uma despesa financeira, eu reverto, né, reverto em benefício da taxa. Né? Então, a taxa líquida é de 8,6% frente a uma taxa bruta de 12,8%, 12,28% ao ano. Ok? Bom. Então, essa é a taxa líquida. Né? Então, o que é agora o CAPM? Né? Que eu falei para você. CAPM é uma fórmula que foi desenvolvida em 1964, né? Por um cara chamado William Sharpe. William Sharpe. Sharpe, que nem aquela marca de televisão que tinha antigamente, né? Sharpe, com E no final. William Sharpe. E esse cara, ele, em 1964, publicou isso. Né? A fórmula é bem simples, é isso aqui, ó. Né? É uma fórmula simples, tem um RF mais um parênteses aqui, né? E multiplica por um negócio aqui que é um beta, uma letra grega, beta. Né? Tem o alfa, o beta, né? Isso aqui é o B, é o equivalente ao B nosso. Né? No alfabeto grego, é o alfa, beta, gama, delta, né? Que os matemáticos usam, né? Bastante, as letras gregas, mas ele usou essa letra para significar o risco. Tá? Então, ele lá em 1964, ele lançou essa fórmula, tem uma dedução para a fórmula toda, tá? Tem um artigo que ele publicou, tá? Então, esse é o retorno que eu tenho, que o investimento tem que dar, né? Em função do quê? Em função do risco do investimento. Tá? Então, veja o seguinte, todo investimento tem que render pelo menos a taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? É a Selic, né? É torno da poupança, por exemplo. Poupança é um investimento sem risco. Né? A Selic, que é um investimento em títulos públicos brasileiros, né? Está em torno de 2,5% ao ano. Né? Então, todo o investimento tem que render pelo menos a Selic. Se ele for um investimento que não tem risco, tá? Ele tem que render pelo menos a Selic. Tá? Mas qualquer coisa que... Se eu vou montar uma empresa tem risco. Tá? Por quê? Porque eu vou ter que lidar com o cliente, vou ter que lidar com o mercado, vou ter que lidar com o fornecedor, com o funcionário. Então, tem risco aí de tudo quanto é lado. Eu vou ter que lidar com o fiscal do imposto, enfim. Né? Tem um monte de fornecedor,
Então, tem um monte de risco. Então, quanto mais arriscada for a operação, maior tem que ser o risco dessa operação. Está aqui o risco do investimento. Então, tem formas de se medir isso aí, né? Tem formas de se medir isso aí. Tá? Isso aqui não é o objeto da nossa disciplina, mas tem, a gente, no curso de pós-graduação, a gente mostra como é que se calcula esse risco do investimento. Tá? Tem, inclusive, esse risco está até tabelado, né? Dependendo do tipo de empresa, tem um tabelamento lá para um risco médio. Né? Então, eu tenho uma metalúrgica, né? Qual é o risco médio de uma metalúrgica? Né? Não é difícil, Micael, não é difícil, tá? Não é difícil. Tem que pegar lá a disciplina da Patrícia, né? Onde a gente faz uma análise de regressão, tá? Mas o Excel faz isso brincando, tá? Mas, enfim, vocês têm aqui, então, a taxa livre de risco, tá? Normalmente, a gente utiliza a Selic para representar uma taxa livre de risco. Aí, vocês têm aqui um parênteses, né? O RM, né? RM é o retorno proporcionado pelo mercado, tá? E a RF, de novo, a taxa livre de risco aqui. Então, o que é isso aqui? RM menos RF. RM menos RF é o chamado prêmio de risco. Tá? Quanto o mercado... O que é o mercado? São investimentos de risco. Tá? Os investimentos que têm risco. Quanto é que o retorno médio do mercado para investimentos de risco paga essa diferença aqui acima da taxa de risco? Então, imagine o seguinte, a taxa de risco hoje no Brasil é 2,5%. E o retorno médio dos investimentos de risco, vamos supor que seja 7,5%. Né? Os investimentos de risco têm, em média, um retorno de 7,5%. Então, isso aqui, ó, RM menos RF, 7,5 menos 2,5 seria 5. Então, o que é esse 5%? Quanto os investimentos de risco pagam, em média, acima da taxa de risco. Então, eles pagam 5 pontos percentuais de retorno acima da taxa de risco. Por que isso? É um incentivo para eu tirar meu dinheiro de um investimento sem risco, por exemplo, tirar meu dinheiro da poupança e ir para o risco. Quanto mais os investimentos de risco pagarem, né, derem mais retorno, mais eu vou ficar tentado a tirar o meu dinheiro da poupança e ir para os investimentos de risco. Tá? Então, essa é a lógica. Né? Então, vocês veem o seguinte, por que no Brasil o mercado de capitais nunca foi assim, né, aquela maravilha, né, aquela Brastemp? Né? Porque no Brasil, a taxa de risco, o governo sempre pagou taxas muito altas de retorno para quem investisse nos títulos do governo, que são títulos, em princípio, livres de risco. Tá? Então, por que eu vou entrar na Bolsa, né, para ganhar, sei lá, tentar ganhar 20% ao ano, se o governo me paga 15% ao ano? Né? E teve épocas que o governo pagava 40% ao ano. Para que eu vou tentar a Bolsa? Né, se eu tenho 40% certo aqui no governo, né, em 2 anos e pouco eu dobro meu capital botando meu dinheiro nos títulos públicos. Né? Na medida em que o governo, a taxa do governo, né, a taxa Selic foi caindo, né, ficou mais interessante bom, agora, poxa, eu vou 2,5% ao ano, tiro imposto de renda, vai dar 1,80%, né, vou deixar meu dinheiro um ano todo parado para ganhar 1,8%. Não me atrai. Deixa eu tentar a Bolsa. Né? Por isso que todo mundo foi correndo para a Bolsa. Né? Um monte de gente foi para a Bolsa esse ano, né? Nesses últimos tempos aí. Né? O investidor pessoa física entupiu. Apareceu um monte de influencer, né, em blogs, aí todo mundo explicando como é que se fica rico na Bolsa, né? Outros como é que eu vou viver de não ser de Bolsa, como é que eu vou ser trader, super trader. Né? Vocês veem, tem blog aí de tudo quanto é jeito. Né? Então, os caras, todos eles, assim, muito pessoas de coração. O que diz aqui? Arrasta para cima. Não entendi o arrasta para cima aí, mas Oi? Não, só o que acontece? No Instagram tem os influencers que anunciam o negócio para ficar rico e tudo mais. Aí tem um arrasta para cima, para cair no link esse eu não do conheço. produto deles. Esse é novo, esse eu não conheço. Mas eu tenho os influencers assim que foram meus alunos, né? E teve uns que foram até presos, né? Andaram fugidos aí, porque
Mas eu juro que eu não expliquei sacanagem para os caras, eu expliquei sempre o correto, né? Mas os caras sabem como é que é, né? Tu explica o cara atirar, ele pode, né? Ele pode se defender ou pode sair matando gente também, aí não tem, né? Tu ensina a técnica para o cara, né? Mas se o cara quiser fazer bobagem com isso, aí fica a critério dele. Mas, enfim, não que vocês têm aí, tem muita gente boa de coração, que eu sempre digo, né, que quer, em vez de essa pessoa enriquecer, ele quer que os outros enriqueçam, né? Então, não sei se vocês viram há pouco tempo agora, foi no final de semana passada, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, vai caçar esses caras todos aí, né? Porque tem cara que tem 20, 30, 40 mil seguidores, né? Então, de manhã ele compra a Petrobras e diz assim, ó, aí ele faz o blog dele lá, faz a apresentação dele, pessoal, a ação agora, Petrobras não digo, mas vamos dizer assim, Marco Polo, né? Pessoal, a ação é quente mesmo, o cara comprou, né? A ação é Marco Polo, aí dos 30 mil caras que seguem ele, 15 mil vão comprar Marco Polo sobe de valor, vai fazer uma pressão na ação, ele vai lá e vende a ação dele e ganha 5%, 6%, né, naquele dia, né, 4%, mas se vocês pegarem 4% ao dia durante um ano, vocês veem que é um valor realmente substancial. Então, ninguém faz isso de coração aberto. Bom, vamos adiante. Oi, fala. Essa semana teve a ação da Azul, que subiu 16% num dia. A ação da Azul, empresa aérea. Da Azul, a Azul subiu, a Azul subiu. Não, eu estava olhando agora, esse mês aqui, o que tem de ação subindo, nós estamos no dia 17, né? Nós estamos aqui, se vocês pegarem CVC, estava olhando hoje, né? Teve ações que subiram 17% no mês, né? Então, imagina o seguinte, né? No mês, que nós estamos no dia 17, né? Subiu 17% no mês, 17%, se vocês deixassem na caderneta de poupança, vocês levariam, vou pegar 2%, vocês levariam 8 anos e meio para ganhar esse rendimento na caderneta de poupança, e aí, mas claro, né, vocês compraram um CVC que com a pandemia, ela foi lá embaixo, né, enfim, mas aí surge um monte de gente dando, e pessoal que não tem gente que não tem explicação nenhuma, né, se não tem, tem até a Pugliese lá que deu aquela festa lá e acabou perdendo um monte, daí ela perdeu um monte de seguidor, aí ela virou aplicadora no mercado de capital, né? Ela fez um vídeo lá dizendo que ela agora tinha encontrado a verdadeira vocação dela, que era o trader, né, no mercado de capitais. Então, bom, mas enquanto, né, tem que saber se houve, né? Porque o Keynes dizia o seguinte, né? O John Maynard Keynes, que é um economista inglês, né? Ele dizia o seguinte, né? Você deve ter ouvido falar em Keynes na aula da Patrícia. O Keynes dizia o seguinte, né, que não adianta a gente comprar, era o concurso de Miss, que ele falava. Na Inglaterra se aposta em tudo, né? Qual é que vai ser o nome do filho que vai ser o rei da Inglaterra, vai ter o terceiro filho, qual é o nome, então fazem aposta de tudo. Tem casa de aposta para tudo. Tá? Então, tinha até para concurso de Miss. Né? Então, o Keynes dizia o seguinte, não adianta vocês apostarem, né, botarem diante de vocês naquela que vocês acham mais bonita. Vocês têm que apostar naquelas que vocês acham que os juízes vão achar mais bonita, né, para que vai ganhar o concurso de Miss. Então, da mesma forma que no mercado de capitais. Né? Não adianta vocês, essa ação aqui é maravilhosa, né? Eu acho essa grande ação. Eu já tive colegas gestores de fundos, que eles apostavam em determinadas ações, porque eles já achavam aquela ação fantástica, mas só que o mercado não acha aquela ação fantástica. E ela não vai. Aí a gente tem que dizer para o cara, tem o concurso de Miss. Lembra do concurso de Miss do Keynes? Se o mercado não gostar dessa ação, ele não vai comprar e essa ação vai ficar parada o resto da vida. Até que um dia alguém comece e aí vai. Mas, então tem que ser ação que aquela está mais badalada, né? E tem aquelas ações que são as queridinhas do mercado, tipo Magazine Luiza, né? Aí, já rendeu um absurdo esse ano, né? Magazine Luiza continua subindo sempre, né? Não sei quando é que vai parar. Mas vocês têm que,
Tá certo, essa aqui é melhor, mas tem uma ação boa também, igualmente boa, que o mercado adora. Né? E aí, então, é muito melhor vocês irem para aquela para terem um rendimento, né? Porque aquela ação vai subir de preço. Mas não é o objetivo da nossa disciplina aqui, trabalhar com o mercado de capitais. Né? Mas vamos voltar aqui para o nosso caso. O William Sharpe, ele escreveu esse artigo em 1964 com essa fórmula. Tá? E essa fórmula, aí ele publicou e achou que tinha feito a melhor coisa do mundo. Né? E ele foi para o escritório dele, esperar, e como ele diz, eu fui para o meu escritório esperar os telefonemas, né, das pessoas me dando parabéns pelo artigo que eu escrevi com essa fórmula, e ninguém me ligou. Né? E passaram-se anos, né, até alguém se dar conta que existia essa fórmula. Né? E isso foi em 64, que ele escreveu. Em 1990, ele ganhou o Prêmio Nobel por essa fórmula. Então, demorou um pouquinho, né? 64 a 1990, aí, eu não tenho, fazer essa conta aí, dá 26 anos, né? Até ele receber isso, né? 26 anos. Até ele ser premiado. Aí pergunta assim, mas uma fórmulazinha merreca dessas dá um prêmio Nobel? Por que que deu? Porque pela primeira vez na história da economia se colocou o risco numa fórmula de retorno. Tá? Então, tem aqui tem o risco numa fórmula de retorno. Tá? Bom, então, pela primeira vez, agora, mas aí surgiram outras fórmulas melhores, mas já era a segunda vez, já era a terceira, já era a quarta. O prêmio Nobel dá para o cara que fez pela primeira vez. Tá? E aí ele ganhou o prêmio Nobel, né? E aí ficou conhecida. Essa fórmula era utilizada para calcular o retorno que as ações deveriam dar na Bolsa de Valores. Tá? Não funcionou para a Bolsa, mas funcionou para finanças corporativas, né, onde a gente calcula o retorno, né, que o sócio tem que receber. Tá? Ele é bastante utilizado. Ele não funciona bem na Bolsa, né, tentaram de tudo quanto é maneira adaptar esse negócio para a Bolsa, e não funcionou. Bom, no Brasil a gente começou, porque eu participei disso também, lá muitos anos atrás, né, tentamos implantar essa fórmula, introduzir essa fórmula no Brasil. Né? Então, a gente tentou, mas também não funcionou. Né? Por quê? No Brasil tinha um problema muito, muito sério. No Brasil, a taxa livre de risco, como eu já falei para vocês, que eram os títulos do governo, né, ela rendia mais que a Bolsa. Não, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Perguntaram para o Sharpe o seguinte, o que é a taxa livre de risco? Né? O Sharpe disse, olha, a taxa livre de risco é um investimento sem risco, que não tem risco de dar default. Né? Ou seja, eu vou investir e vou receber o meu dinheiro de volta. Ah, tá. Bom, qual seria esse investimento? Aí o Sharpe disse, olha, não sei. Né? Vocês vão ter que achar qual é esse investimento. E retorno do mercado. Ele disse, retorno do mercado é uma carteira que tem todos os investimentos existentes na face da Terra. Todos os investimentos de risco na face da Terra. Então, vamos lá, vamos ter a Bolsa da Namíbia, vai estar aqui dentro. Né? A Bolsa da Áustria vai estar aqui dentro. Né? Títulos de não sei aonde vão estar aqui dentro dessa grande carteira. O mundo inteiro vai estar aqui dentro. Mas não existe um índice que comporte todos esses ativos existentes na economia mundial. Eles, bom, isso não é problema meu, eu montei a fórmula, agora vocês vão tratar de aplicar. Isso me lembra bem a diferença entre o físico teórico, né, e o engenheiro. Né? O físico teórico desenvolve lá o raio laser, né, e os engenheiros, né, e os físicos aplicados vão ter que descobrir para que serve aquele negócio. Né? Então, ele criou essa fórmula, né, e outra coisa, como é que se calcula o risco? Isso, olha, o risco, vocês vão ter que achar uma forma de calcular o risco, né, porque eu botei o risco aí, mas vocês vão ter que achar uma forma de calcular. E aí os caras, né, que eram aplicados, vamos dizer assim, né, não são os teóricos, são os que fazem a aplicação das coisas, começaram a tentar aplicar. E nós fizemos isso no Brasil também. Né, botamos aqui a poupança, né, a taxa de risco para nós no início era a poupança. Retorno do mercado. Bom, retorno do mercado a gente acabou usando a Bovespa, né, o índice Bovespa. Só que tem um detalhe no Brasil. Né, o índice Bovespa, por vários anos, rendeu menos
que a aplicação em título do governo. Né? A aplicação em título do governo. Rendia menos que a taxa, que a poupança. Né? Então, era um negócio que não funcionava, porque como é que eu vou... Se isso aqui dá negativo, o RM menos RF dá negativo, significa que eu vou ter que abrir mão de segurança para ir para o risco. Né? Eu vou abrir mão. A poupança rendia 40% ao ano. Eu vou deixar de ganhar 40% na poupança, que era um dinheiro certo, para entrar na bolsa que pagava 15%. Só se eu fosse burro. Né? Então, essa fórmula do Brasil não funcionou. Quer dizer, não funcionou nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil funcionou menos ainda. Tá? Bom, então, o que se fez? Gambiarra. Né? No Brasil, aqui, esse aqui é o prêmio de risco, que eu falei para vocês. Às vezes o prêmio de risco é só esse aqui, às vezes o prêmio de risco é tudo isso aqui. Tá? Mas vamos adiante, então. CAPM adaptado ao caso brasileiro, que é a gambiarra, como eu falei. Né? Então, se fez a mesma fórmula, isso aqui é a mesma fórmula do William Sharpe, só que se colocou uma coisa chamada risco Brasil. Né? O que é o risco Brasil? É o seguinte, aqui nós pegaríamos todos os dados da Bolsa Americana dos Estados Unidos. Então, qual seria a taxa livre de risco? A taxa livre de risco seria a taxa livre dos títulos públicos americanos. Tá? Então, deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Taxa livre de risco seria os títulos públicos americanos, a SARF. O retorno do mercado, proporcionado pela Bolsa Americana. Tá? Então, pegamos um índice da Bolsa Americana, normalmente o SP500, que tem uma carteira... A nossa carteira aqui, o Bovespa, tem 50 e poucas ações. A Bolsa Americana tem uma carteira, que é o SP500, que tem 500 ações dentro dessa carteira. Então, ele abrange todos os setores da economia, nesse índice aí, SP500. Tá? Mas tinha que ser da economia mundial. Não tem esse índice. Esse índice não existe. Né? Então, vamos pegar da Bolsa Americana. Tá? E o grau de risco do investimento, né, daquele investimento no mercado americano. Tá? Então, se utilizou esse beta, que é chamado de beta, é o grau de risco do investimento no mercado americano. E se utilizou ainda, então, o que a gente fez? Né? Se colocou aqui, ó, um adicional. Né? Por quê? Por que esse adicional? Porque se esse investimento está nos Estados Unidos, esse risco Brasil não aparece. Mas se esse investimento está no Brasil, nós temos que colocar aí um risco adicional. Um risco adicional que seria o risco por esse investimento estar no Brasil. Tá? Então, normalmente se usa o MB+, né? Mas tem também o CDS, o Credit Default Swap. Né? Esse CDS, ele aparece muito naquele filme chamado Big Short, né? Onde quebrou o mercado de hipotecas americanos. Tá? Aquele filme não é fácil de entender. Não é fácil de entender. Eu entendi, obviamente, né? Mas, assim, para minha família, assim, eu tive que explicar o que era o CDS, né? Esse Credit Default Swap, o que era mortgage, o que eram as empresas, né, que dão segurança às hipotecas nos Estados Unidos. Né? Foi a crise das hipotecas aqui de 2008 que acabou quebrando o mercado financeiro internacional. Né? Quebrou a grande crise de 2008. Tem esse filme, né, que trabalha o Brad Pitt, né, trabalha um monte de gente conhecida, né, trabalha nesse filme, e é bem interessante, é muito bacana porque ele mostra o que aconteceu. Né? Claro que ele romanceia um pouco, né, mas mostra o que aconteceu, que ninguém acreditava que as hipotecas nos Estados Unidos estavam bichadas, né, estavam todas elas podres, ou todas elas não, mas uma grande parte podre, e eles negociavam essas hipotecas. Aí. Bom, mas normalmente, voltando aqui, né, o risco Brasil normalmente se usa o MB+, ou esse CDS, o Credit Default Swap, que é um seguro para default. Default é não pagamento. Né? Então, se adiciona isso aqui. Tá? Bom, então, vamos dar um exemplo. Né? Calcule o custo de capital próprio da empresa C3PO. Né? Vocês veem que eu sou
eu gosto muito do Star Wars, né? Sabendo-se que taxa livre de risco americana é 5%, né? O quanto é que paga o título público americano ao ano. Retorno médio da Bolsa de Valores americanos, o SP500, né, 10,1% ao ano. Existem tabelas para isso, tá? Faz de novo a pergunta aí, deixa eu ver, o Micael fez uma pergunta aqui. Eu não estou conseguindo. Micael, vai de novo, porque eu não estou conseguindo abrir o chat. Abri agora. Esse MB Plus não deveria estar alto atualmente. Deixa eu ver, eu tenho tabelado aqui, eu mostro para você daqui a pouco. Tá? O MB. Tá? Ele não, porque por que ele não, eu acho que não, tá? Acho que não, porque ele é com base no retorno dos títulos públicos brasileiros em relação aos títulos públicos americanos. Como a Selic está muito baixa no Brasil, né, eu acho que não, acho que ele não vai crescer muito. O grau de risco da empresa é 1,2. Quando o beta é 1, ele tem o mesmo risco da bolsa. Tá? Quando o beta é 1, ele tem mesmo. Quando ele é mais do que 1, ele é mais arriscado que a bolsa. Quando ele é menor do que 1, ele é menos arriscado que a bolsa. Tá? Tem um risco menor que a bolsa. Então, o 1, né, beta 1, é o risco da bolsa. Mais que 1. Para vocês terem uma ideia, a Microsoft, muito tempo, ela teve beta acima de 2. Né? Os bancos no Brasil têm beta abaixo de 1. Né? Os bancos dos Estados Unidos têm betas acima de 1, porque os nossos bancos no Brasil são muito tradicionais, são muito conservadores, então eles têm beta abaixo de 1. Então, o risco Brasil é 250 pontos base, ou 2,5%. O que é esse 2,5%? É quantos títulos públicos brasileiros pagam a mais que os títulos públicos americanos. Tá? Então, é o adicional, né? O título público americano, por exemplo, paga 3% ao ano, o brasileiro paga 5,5% ao ano no mercado internacional. Tá? Então, esse seria o risco. Por que isso é uma medida de risco? Porque se o Brasil ficar muito arriscado, o título no exterior tem que ser negociado a uma taxa mais elevada para que o investidor compre o título brasileiro. Tá? Então, o título livre de risco é considerado o título americano. Pode ter um louco lá, o Trump, né, mas não adianta. Né? A economia americana, o Banco Central americano, né, ele tem lá as taxas, né, e aí então ele põe o mundo todo se baseia por aquela taxa lá de juros. Então, as taxas de juros nos Estados Unidos estão baixas, no Brasil também estão baixas, então eu acredito que o risco do Brasil seja baixo. Não chequei, tá? Estou só fazendo uma estimativa. Depois vou mostrar para vocês o que é. Está em... Opa, a Micael falou, 276 pontos. Beleza. Tá. Eu só não estou conseguindo alterar aqui a minha... foi aqui. Substituindo os dados da equação no slide anterior, obtém-se, então, custo capital próprio 5%, né? 10,1 menos 5, né? Dá 1, vezes... Então, a gente faz primeiro o que está dentro do parênteses, multiplica por 1,2, tá? Primeiro a gente faz o que está dentro do parênteses, e aí multiplica por 1,2. Depois a gente soma 5 mais 2,5, mais 7,5. Então, vai dar o custo capital próprio 13,62% ao ano. Então, esse seria, por exemplo, né, dado um investimento que tem esse grau de risco, quanto ele deveria remunerar o seu investidor. Tá? Então, a gente usa bastante isso para cálculo do capital próprio, do custo de capital próprio. Tá? Então, a gente acaba utilizando dados americanos. Tá? E o custo médio ponderado de capital, o que é? Ele é a soma das diversas fontes de capital ponderadas pelo seu peso na estrutura. Tá? E o que é estrutura de capital? É a composição das fontes de recursos. Quanto é que eu tenho de capital próprio, quanto é que eu tenho de capital de terceiros. Tá? Então, vou fazer um exemplo aqui rapidamente. Né? A gente faz isso aqui muito, né, vários casos na disciplina de financeirão. Quem já fez, sabe, né, já pode ir lá buscar
na matéria lá da Financeira 1, né? Mas isso não é muito difícil, não. Vocês veem o seguinte, nós temos aqui custo bruto, né, das fontes de financiamento, nós vamos ficar só com as fontes que têm custo. Então, aqui eu tenho um empréstimo de curto prazo que tem um custo bruto de 14%, eu tenho um empréstimo de longo prazo que tem um custo bruto de 15%, e tenho patrimônio líquido que custa 17%, que eu calculei pelo CAPM. Tá? De onde é que saíram esses números? Eu chutei, para fins de exemplo. Então, eu vou ficar só com as fontes, eu vou limpar aqui o meu passivo circulante, o não circulante, eu vou limpar, né? Vou deixar só com as fontes que têm custo, que são essas três aí. Tá? Então, vejam o seguinte, então eu tenho aqui os 350 mil, agora eu calculo o custo líquido, eu vou tirar o imposto de renda, tá? Daqueles custos brutos, tá? Então, esse aqui, 350 mil, tem um custo líquido de 9,8, o empréstimo de longo prazo de 880 tem um custo líquido de 10,5, e o patrimônio líquido tem um custo líquido de 17. Por que ele tem o mesmo custo líquido que o custo bruto? Porque não existe tributação na distribuição de dividendos no Brasil. Tá? Já existiu até 95, o Paulo Guedes está louco para introduzir de novo, mas, por enquanto, distribuição de dividendos não é tributada. Né? Participação nos lucros não é tributada. Tá? Então, aqui eu tenho um novo total, é 1.530, né? Porque 350 mais 280 mais 900 é 1.530. Veja a participação, 350 dividido por 1.530 dá 22,88%. 280 dividido por 1.530 dá 18,3%. 900 mil dividido por 1.530 dá 58,82%. Aí multiplico o custo líquido, custo vezes a participação, e somo. Então, o meu custo médio ponderado de capital, o meu WACC, é 14,2. Aqui eu já mostrei para vocês como é que calcula o custo líquido, né? Aqui o outro, né, 15,1, 15%, que era 15% antes, vezes 1,03, vezes 1 menos 0,3, ou seja, 0,7, considerando que a alíquota de imposto de renda que eu estou utilizando aqui é 30%. Tá? E aí eu tenho o custo médio ponderado de capital, que é 14,2. Esse é o custo médio. Ou seja, é como se vocês pegassem todas as fontes de recursos, colocassem no liquidificador, né, batessem, e aí sai lá que aquelas fontes todas têm um custo médio. Por que é médio? Porque ele é ponderado. Né? Custo médio ponderado. Ponderado por quê? Pelo peso, a participação dela na estrutura. Está aqui a participação. Então, essa aqui, o custo de capital próprio, vai ter mais peso, tá? Os 17% vão pesar mais na estrutura do que esse aqui, que tem só 18%. Vai ter peso maior. Então, esse é o custo médio ponderado de capital. Então, o custo médio ponderado de capital do WACC é 14,2% ao ano. Tá? Então, o custo médio ponderado de capital, eu vou comparar com o quê? Com o retorno que o ativo me proporciona. Tá? Vou comparar com o retorno que o ativo me proporciona. Se o retorno que o ativo operacional proporciona for maior que o WACC, eu estou criando valor. Se o custo dos capitais é maior do que o retorno que o ativo dá, eu estou destruindo valor. E isso quase ninguém calcula, muito pouca gente calcula nas empresas. Tá? Por isso que eu digo, olha, tem que fazer conta. Né? Por quê? Porque se o custo do capital que eu estou trazendo para dentro da empresa, né, empresa pequena paga juro bancário muito maior que empresa grande. Então, se eu estou trazendo, botando um empréstimo para dentro da empresa com um custo de 35% ao ano, a minha operação não rende isso. Não rende isso. Tá? E aí, o que acontece? Eu vou passar anos puxando dinheiro, botando dinheiro, buscando dinheiro em banco mais caro que o que rende a minha operação, quando eu vejo, eu estou quebrado. 10 anos depois, eu quebrei. Aí, como é que eu quebrei? Pô, mas eu sempre trabalhei direitinho. Trabalhou direitinho, mas pagava, né, buscava dinheiro em banco, que era um custo bastante elevado. Vou mostrar para vocês o M+. O M+ está tabelado, tá? Que é o Risco Brasil, né?
deixa eu ver se eu abro aqui. O IPEA Data é um local que tem... Aqui está até 16 de 11, ó. Está até 16 de 11 aqui, tá? Se você está difícil, até de vez está difícil de enxergar, tá? Mas eu estou lendo para vocês. Esse aqui, ó, o Risco Brasil calculado desde 94 até 16 de 11, 20, até ontem, tá? Então, se vocês olharem, ontem estava... o Micael tinha falado para a gente, é 276. Tá? O que é 276? 276 é 276 pontos base. Pontos base, o que é isso? Vocês dividem 276 por 100, tá? Vai dar 2,76. Tá? 2,76 significa que o título brasileiro negociado no mercado internacional, ele está pagando mais que o título americano 2,76%. Isso aqui altera todos os dias, tá? No dia anterior, dia 13 de 11, na sexta-feira passada, era 2,79. Porque, claro, tem negociação, né? E aí eles fazem uma média. Como é que calcula isso aí? Né? Como é que calcula o EMB? O EMB é calculado por uma empresa chamada JP Morgan, JP Morgan. Tá? E o JP Morgan não abre a forma de cálculo. Ele diz que é uma média, né, dos títulos públicos brasileiros negociados no mercado internacional. Mas não é só MB Plus, né, o MB+, né, Brasil, não. Tem Argentina, tem vários países que eles calculam. O EMB significa o seguinte, Emerging Markets Bond Index. Traduzindo em língua brasileira, Emerging Market Bond Index, o índice dos títulos dos mercados emergentes. Tá? Índice é o contrário, né? MBI, a tradução é sempre o contrário. Né? Índice, bonds, títulos, né? Emerging Markets, mercados emergentes. Tá? Então, é o contrário. Então, ele calcula isso para todos os países, né, emergentes. Né? A Argentina é um deles, né? Chile, Peru, isso aí, todos eles têm o índice, o EMB, esse calculado. Né? E ele tem um maisinho, né, o plus, né, então o pessoal chama de MB Plus, né, MB Plus Brasil. E o Risco Brasil, que é bastante utilizado nessa fórmula, né, do CAPM. Tá? Então, isso aí sai essa... Normalmente, né, bom, qual é que eu uso? 276 ou 279? Normalmente, quando vai se utilizar o Risco Brasil, se faz uma média de sei lá, do último ano, por exemplo. Né? Então, eu tenho um valor médio, né? Não uso um dia específico, mas uso um valor médio. É dessa forma. Vocês veem aqui que tem um pico aqui de... Né, aqui, quando é que foi isso? Foi no dia 15/7, por ali, por 15/7, teve um pico. Né? O Risco Brasil deu um pulo aqui, né? E depois logo voltou ao normal. Não sei o que houve no dia 15 de julho. Não me lembro o que aconteceu lá. Deixa eu botar aqui. Mas chegou a quase 700 pontos. Né? Mas foi um negócio assim, aconteceu ali 15/7 de 2020, se alguém se lembrar. Mas, enfim, eu não me lembro o que aconteceu. Mas é dali que sai essa informação. Né? Pessoal, o Chrome deu uma congelada. Então, eu vou encerrar a apresentação. Né? Voltou agora. Né? O Chrome deu uma congelada, eu vou só parar aqui de... Congelou de novo. Né? Pessoal, se isso aqui estiver gravando ainda, né, eu vou encerrar, já completo aqui a apresentação, tá, e depois eu vou colocar essa apresentação
na página da disciplina. Então, eu vou deslogar, tá? E espero que essa parte esteja sendo gravada também. Ó, agora, acho que voltou, tá? Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui para o Meet. Pessoal, vocês estão comigo ainda? Estão me ouvindo? Se alguém me responde, por favor. Ah, tá, beleza, gente. Tá. Porque deu uma congelada aí na hora, eu acho que foi, sei lá, entrou essa página aí do IPEA Data, tá? Mas beleza, gente, então é isso, tá? Eu vou encerrar aqui, tá? Com isso a gente completa a disciplina, eu vou colocar as respostas na página também, vou colocar, obviamente, essa aula na página da disciplina, vou colocar as respostas também, os Excels, né, para vocês lerem, para vocês verem as respostas. Eu só vou parar a gravação aqui,